Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Vamos para a nossa segunda aula sobre eletromagnetismo. Na nossa primeira aula, nós falamos exclusivamente de magnetismo. E agora vamos abordar os seguintes temas. Então vamos para a nossa aula. É inegável a importância da eletricidade em nosso cotidiano. Desde equipamentos hospitalares que podem salvar vidas, ao simples fato de utilizar um smartphone, acender uma lâmpada e até jogar o seu game favorito. Em tudo isso, é possível notar o quanto somos dependentes da energia elétrica. Para compreendermos como a tão importante energia elétrica pode ser gerada, bem como outros fenômenos incríveis, é necessário estudarmos o eletromagnetismo. Basicamente, o eletromagnetismo é a relação mútua entre os efeitos elétricos e os magnéticos. Para melhor compreensão, no ensino médio, nós estudamos esses efeitos separadamente. E o curioso é que até o início do século XIX, acreditava-se que eletricidade e magnetismo não tinham nenhuma relação entre si. Mas em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted conduziu um experimento relativamente simples, mas que revolucionou a ciência. Esse experimento consistia em uma bateria conectada a um fio retilíneo. Tudo isso estava ligado a uma chave. Próximo ao fio, tinha uma bússola. Quando a chave estava aberta, a agulha da bússola apontava naturalmente para o norte geográfico. Quando a chave é fechada, a corrente elétrica flui do polo positivo para o negativo da bateria e passa a percorrer o fio. A agulha da bússola sofre uma deflexão, que nada mais é do que um nome chique para mudança de direção. Quando a chave é desligada, a agulha da bússola volta a apontar para o norte. Concluiu-se então que ao percorrer o fio, a corrente elétrica gera um campo magnético ao redor desse fio, e isso provocou a deflexão da bússola. Agora vamos analisar as propriedades desse campo magnético. Considere um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, cujo sentido está representado aí na figura. Vamos marcar um plano que é cortado perpendicularmente por esse fio. Ou seja, está formando um ângulo de 90 graus. Se colocarmos bússolas em pontos diferentes desse plano, nós vamos notar que o norte das agulhas se orienta nas direções indicadas nessa imagem aí, vocês estão vendo na tela. Então, concluímos que um campo magnético gerado nesse condutor retilíneo tem linhas de força que são circulares e concêntricas, ou seja, com o condutor no centro. O chamado vetor de indução magnética B, ele é tangente a cada uma dessas linhas, de modo que o polo norte da agulha magnética da bússola tende a se orientar na direção e sentido do vetor indução magnética em cada ponto analisado. Para determinar o sentido do vetor campo magnético ao redor desse condutor, utilizaremos a chamada regra de Ampère, que é mais popularmente conhecida como regra da mão direita. Você vai posicionar sua mão de forma parecida com o que está na tela. O seu polegar para cima indica o sentido da corrente elétrica. Os outros dedos, formando um semiarco, vão mostrar o sentido do campo magnético.
ainda uma convenção de sinais. O X significa um vetor entrando no plano, entrando na tela que você está assistindo essa aula. E um pontinho indica um vetor saindo do plano. Por exemplo, temos aí um condutor atravessado por uma corrente elétrica aí na nossa tela, indicada para cima. Vamos aproximar uma mão. Notem que essa mão ela se aproxima pelo lado direito e a ponta dos dedos é como se saísse do lado esquerdo. Se eu dobrar um pouco a minha mão, como é a regra da mão direita, vocês vão notar o arco que eu faço, que representa exatamente o vetor campo magnético. E o meu polegar apontando para cima, onde está a corrente elétrica. Sabemos que o campo é circular, com o fio no centro, e esse campo é tangente a cada ponto dessa trajetória. Logo, quando nós observamos a convenção de sinais, no nosso caso, está entrando pelo lado direito da nossa imagem e a ponta dos dedos saindo do lado esquerdo. Então a representação mais simples seria assim. O campo entra pelo lado direito da nossa tela e sai pelo lado esquerdo, formando o círculo. Podemos ter uma visão mais tridimensional. Então eu vou pegar isso aqui e vou girar. Do jeito que estamos vendo, o vetor corrente elétrica está saindo do nosso plano. Então vou representar também um pontinho indicando que está saindo. Sabemos que o campo é circular e esse é o sentido dele. Se girarmos novamente essa mão, teremos aonde ele entrou e onde ele saiu. Como já foi dito anteriormente, após o experimento de Ørsted, vários outros cientistas conduziram pesquisas e experimentos que serviram de base para o desenvolvimento do eletromagnetismo. E o que esse experimento tinha em comum? Mostravam que não há diferença entre o campo magnético, devido a um ímã, e o campo magnético originado por uma corrente elétrica. E algumas leis físicas foram enunciadas com base nisso. Dentre elas, a lei de Biot-Savart, em homenagem aos cientistas franceses Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Nessa lei, vamos observar um condutor de qualquer formato. Vamos posicioná-lo no lugar onde não há interação com a matéria, o vácuo, sendo percorrido por uma corrente I. O objetivo é determinar o campo magnético B em um ponto P próximo ao condutor, mais precisamente a uma distância R desse condutor. A estratégia matemática aqui é dividir esse condutor em minúsculos elementos, que na matemática se chama elementos infinitesimais, muito pequenos, que vamos chamar aqui de ds. O chamado elemento de corrente é definido como IDS, que está orientado de acordo com o sentido da corrente e, obviamente, tangencial ao condutor. Por fim, observamos o R, o vetor, chamado vetor unitário, que liga ds até P. E também é um ângulo ali entre eles, um ângulo θ, entre ds e R. Experimentalmente, observou-se que os campos magnéticos, ao serem somados, determinam o campo total. E usando uma operação matemática um pouco avançada, chamada integração, é possível determinar as contribuições dB de todos os elementos da corrente. De um modo geral, a lei de Biot-Savart permite calcular em um ponto P, uma distância pequena R de um condutor, a intensidade do campo magnético B, criado por uma corrente elétrica I que percorre esse condutor. Empiricamente, chegou-se a essa relação aqui.
Um elemento importante a se considerar é a constante conhecida como permeabilidade magnética, que no vácuo tem o valor de 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. Esse valor é importante anotar em algum lugar, porque vamos precisar dele. Outra operação matemática avançada é o produto vetorial entre ds e r, que por fim chega-se à lei de Biot-Savart. Mas calma, não precisa se desesperar, porque nós não vamos aplicar essa matemática complicada. Eu estou apenas citando um experimento e uma determinação matemática que esses dois cientistas chegaram, que tem uma importância muito grande. Ainda mais que eu vou falar de uma outra lei, que juntamente com a lei de Biot-Savart, colocou o eletromagnetismo nos trilhos certos. É a lei de Ampère, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Curiosamente, essa lei, apesar de ter recebido o nome do francês, foi proposta pelo James Clerk Maxwell. Vamos falar dele daqui a pouco, tá? Tanto que existe até uma lei mais generalizada chamada Lei de Ampère-Maxwell. Basicamente, a lei de Ampère relaciona a corrente constante que atravessa um circuito com a circulação do campo magnético por esse circuito. De um modo geral, a lei de Ampère expressa o fato que uma corrente elétrica gera um campo magnético. O interessante é que o campo magnético, por sua vez, é gerado por uma corrente elétrica. Esse símbolo matemático estranho aparecendo aí se chama integral de linha. Tenha calma, não precisa se desesperar, que não vamos calculá-lo. Como eu disse, estou apenas mostrando para vocês quais são as leis importantes que nos proporcionaram compreender toda essa teoria do eletromagnetismo. A lei de Biot-Savart e a lei de Ampère se aplica a todos os tipos de condutores, de todos os formatos, quando percorridos por uma corrente elétrica. Mas vamos aqui analisar 3 casos especiais: os fios retilíneos, as espiras circulares e os solenoides. Considere um fio retilíneo muito longo. O vetor campo magnético tem suas características. Direção é tangente à circunferência concêntrica ao fio, situada num plano perpendicular a esse fio. O sentido, já vimos, é dado pela regra da mão direita. E qual é o módulo desse vetor? Então, temos que determinar isso. Desenvolvendo matematicamente a lei de Biot-Savart, associada com a lei de Ampère para um fio retilíneo, o módulo do campo magnético a uma distância r do fio é dado por essa expressão, aonde já vimos que essa letra grega, o μ, é a permeabilidade magnética, que no vácuo tem esse valor de 4π vezes 10 a menos 7, uma unidade de medida um pouco estranha, tesla vezes metro por ampere. O I já sabemos que é a corrente elétrica, e esse R é a distância de um ponto até o fio. Como se mede esse campo magnético? No sistema internacional, a unidade de medida é o tesla. Mas não estou falando dos carros elétricos do bilionário Elon Musk. E sim do grande físico Nikola Tesla. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, onde hoje atualmente é a Croácia. Ele é um dos maiores gênios da história da humanidade. Os seus estudos e invenções, eles proporcionaram a transmissão de energia elétrica a grandes distâncias. E dentre as invenções dele estão os transformadores, motores de indução elétrica. Ele tem a invenção da transmissão via rádio, apesar de ter uma treta com o italiano Marconi, porque quando o Marconi fez a primeira transmissão a rádio, lá em 1895,
ele usou nada mais, nada menos que 17 patentes do Tesla. Tanto que depois foi concedido a Tesla a autoria da invenção da transmissão por rádio. Ele fez até um barco a controle remoto, então podemos dizer que ele é o precursor do controle remoto. E ele fazia muita propaganda, dentre elas a famosa bobina de Tesla, que emitia faíscas muito potentes e era constantemente exibidas em suas apresentações. Hora de falar de uma treta histórica entre Nikola Tesla e o norte-americano Thomas Edison, conhecido por ter inventado a lâmpada, dentre outras invenções. Tesla trabalhou para o Edison, mas eles se desentenderam. E um dos pontos principais dessa desavença foi que cada um defendia o uso de um tipo de corrente para transmissão de energia. O Tesla preferia a corrente alternada, enquanto o Edison achava que a melhor forma de transmissão era a corrente contínua. Para variar, o Tesla estava certo. Parte dessa disputa é retratada num filme chamado A Batalha das Correntes. Não é um spoiler, é mais uma crítica pessoal. Infelizmente, o Tesla ele pega meio que um personagem secundário nesse filme. O filme dá mais ênfase, mais destaque à disputa de Thomas Edison e o empresário e engenheiro George Westinghouse. Mas como diversão é interessante. Até o momento que eu gravei e editei essa aula, o filme estava disponível no catálogo da Amazon Prime Video. Há também outro filme, de 2020, sobre Tesla. Justamente o título do filme é Tesla. E tem o ator Ethan Hawke como o personagem principal. Espiras circulares. Basicamente, uma espira é um fio que foi dobrado, formando um círculo. Em motores de circuitos elétricos, cada volta do fio ao redor de uma bobina é chamado de espira. É possível observar o campo magnético de uma espira circular percorrida por uma corrente elétrica jogando um pozinho de ferro, a limalha de ferro próxima a essa espira. Você vê um formato parecido com esse. Vou mostrar aqui uma imagem em 3D e vamos ver como essas linhas de campo magnético estão distribuídas nessa espira. Mais ou menos desse formato aqui. É possível identificar então o local aonde entra e onde sai essas linhas de campo. Podemos simplificar isso com um vetor só. Esse vetor. Vamos girar um pouquinho isso aqui. E vamos representar de forma mais simples. Ali está, no caso, o vetor campo magnético saindo do plano que vocês estão vendo, saindo da sua tela. Logo, no centro da espira, o vetor campo magnético está saindo. Então, na parte externa dessa espira, ele está entrando. Então, podemos falar algumas características desse vetor. Saindo do centro da espira, perpendicularmente ao plano. Exemplo. Observem ali a mesma configuração de antes e vamos aplicar agora a regra da mão direita. O seu polegar indicando o sentido da corrente e os seus dedos semi-arqueados o sentido do campo. Se eu girar, vocês vão ver o que acontece. Então eu posso representar agora o sentido dessa corrente elétrica. É o mesmo sentido do meu polegar. Então ele está representado, estaria girando ali no sentido anti-horário nesse exemplo. Conforme estudamos em magnetismo, em um ímã as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul.
De maneira muito semelhante, uma espira percorrida por uma corrente elétrica também apresenta essa polaridade. Então, se eu olhar ali pela regra da mão direita, você vai observar que nesse caso, desse primeiro exemplo, está saindo, nesse outro está entrando. Então, o que significa? Ali, no primeiro exemplo, saindo do plano é o polo norte da espira, e aqui está entrando é o polo sul da espira. Logo, esse vetor campo magnético na espira, a direção é perpendicular ao plano da espira, o sentido é dado pela regra da mão direita, e o módulo, vamos então analisar o módulo, a equação para calcular a intensidade desse campo magnético. A espira tem um raio R, é percorrida por uma corrente elétrica I. Pedimos novamente licença à lei de Biot-Savart e lei de Ampère e determinamos o campo magnético da espira. Esse μ é a permeabilidade magnética, que já vimos. O I é a corrente elétrica e o R é o raio da espira. Pronto, mais uma equação para anotarmos. Até agora são duas, o do fio e da espira. E claro, também anote a permeabilidade magnética do vácuo. Por fim, os solenoides. Se você pegar um fio e enrolar em espiras igualmente espaçadas sem sobrepor ao redor de um suporte, teremos um solenoide, também chamado de bobina. Se ligar o solenoide em uma corrente elétrica e jogar novamente ali malha de ferro, igual no exemplo anterior, você vai conseguir visualizar as linhas do campo magnético. No interior do solenoide, o campo é praticamente uniforme, e no exterior dele, o campo é praticamente nulo. Então temos ali um desenho de um solenoide, a entrada da corrente elétrica, ela percorre o fio e sai lá do outro lado. Ali são as linhas de campo sendo formadas, o sentido dessa linha de campo está ali, o sentido campo magnético. E nós podemos observar que ao ser percorrido por uma corrente elétrica, em uma das extremidades do solenoide, as linhas de campo saem, enquanto na outra, as linhas de campo entram, igualzinho a um ímã. É por isso que o solenoide se comporta como um ímã, sendo o polo norte a extremidade de onde o campo sai e o polo sul de onde o campo entra. Consideremos um solenoide no qual o comprimento L é predominante em relação ao diâmetro do cilindro, onde as espiras estão enroladas. Nesse caso, o campo magnético no interior do solenoide é praticamente uniforme. Então vamos ver as características desse vetor campo magnético. Módulo é dado por aquela equação. Novamente, permeabilidade magnética, novamente corrente elétrica, e aí a novidade, que é o N, é o número de espiras, é o número de voltas que o fio deu nesse solenoide. E L é o comprimento do solenoide. Direção paralelas ao eixo do solenoide. O campo sempre paralelo ao eixo do solenoide. E o sentido é dado pela regra da mão direita. Agora vamos ter um pouquinho de atenção para isso. Então ali eu tenho um solenoide. Vamos pensar nesse exemplo, esse sentido aí da corrente elétrica em vermelho. Vou girar ele um pouquinho, para a gente poder analisar os elementos do solenoide. E eu vou separar uma das espiras dele. Pronto, separei uma delas. Por quê? Uma vez separando, eu posso agora aplicar a regra da mão direita para saber aonde o campo está entrando e onde ele está saindo. Nesse nosso exemplo, está saindo pelo centro dessa espira. Está saindo por ali. Logo,
Quando eu observo o meu solenoide, ele vai estar assim. Desse jeito. Logo, se ele está saindo ali do lado esquerdo da sua tela, podemos dizer que ali do lado esquerdo é o Polo Norte, enquanto do outro lado, está recebendo essas linhas, é o Polo Sul. Vamos inverter o sentido da corrente para ver como é que faz? Novamente eu tenho ali um solenoide, agora com a corrente invertida. Qual que é a estratégia para resolver agora? Vamos pegar uma dessas espiras e aplicar nela a regra da mão direita. Então posicionamos a nossa mão apontando, no caso, para baixo, porque a corrente elétrica está para baixo nesse sentido aí. Então quando fazemos isso aqui, nós temos desse jeito. Ou seja, nesse caso aqui, quando eu volto, vocês vão perceber que meus dedos estão entrando no centro da espira. Se estão entrando, represento assim. E meu vetor é desse jeito. Logo, se está entrando ali pelo lado esquerdo da nossa tela, significa que ali é o sul e do outro lado é o norte. Agora que nós já vimos como o campo magnético se comporta em condutores, vamos analisar as forças envolvidas nas manifestações magnéticas. Considere aí um campo magnético uniforme, conforme indicado aí na figura. Uma carga elétrica aqui, e nós vamos considerá-la como positiva para o nosso estudo, passa a se deslocar com a velocidade v. E ela forma um ângulo θ com as linhas do campo magnético. Uma consideração importante. O campo magnético aí que nós estamos analisando não foi gerado por essa carga aqui. Ou seja, outra fonte criou esse campo. Como, por exemplo, uma corrente elétrica ou até mesmo um ímã. Foi observado pelo grande físico holandês Hendrik Anton Lorentz que o campo magnético exercerá sobre essa carga uma força magnética F. Como você já deve saber, a força é um vetor. Logo, nós precisamos analisar essas características. Primeiro, é sempre perpendicular ao vetor velocidade e sempre perpendicular ao vetor campo magnético. O sentido é determinado pela regra da mão esquerda. Já soubemos como usar a mão direita, agora vamos para a mão esquerda. Você deve posicionar seu polegar, seu dedo indicador e seu dedo médio dessa forma. Mas preste atenção, a posição dos dedos para o estudo da força magnética é exatamente assim. Não é assim e muito menos assim. Vamos pensar numa carga positiva que chega a um campo magnético uniforme. O seu polegar indica o sentido da força magnética. O indicador representa o sentido do campo magnético. E o dedo médio, o sentido da velocidade da partícula. Para uma carga negativa, usa a mesma regra, mas inverta o sentido do vetor que representa a força magnética. Por exemplo, se o vetor for para cima, como na imagem, a força magnética será para baixo. Se o vetor estiver entrando no plano, a força magnética está saindo dele. Se for para a direita, a força real deve ser para a esquerda. Por isso, em exercícios e experimentos, fique atento com o sinal da carga elétrica. Tem outra forma também que se usa em alguns livros, a chamada regra do tapa, ou da mão direita espalmada. Você colocando o polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do vetor de indução magnética
e a força magnética tem um sentido de um tapa dada com a palma da mão direita. Eu particularmente prefiro a regra da mão esquerda, aquela forma dos dedos que eu mostrei anteriormente. Tá? Mas é uma questão de gosto. Quem achar ela interessante pode usá-la também. Nos exemplos que eu vou dar, sempre utilizarei a regra da mão esquerda. Exemplo. Em cada um dos casos, determine a direção e o sentido da força magnética que age sobre a partícula eletrizada representada. Primeiro exemplo. Eu tenho aí uma carga positiva. O vetor velocidade tem um pontinho nele, então está saindo do plano, está saindo da sua tela. E o campo magnético está para a direita. Vou colorir um pouquinho, para ficar mais fácil a visualização. E vou mostrar isso aqui, uma abordagem mais 3D. Mais ou menos assim. Vou dar uma girada para a gente observar bem esses elementos. O vetor velocidade saindo do nosso plano. Vou posicionar agora a minha mão esquerda, aonde o meu polegar indica a força magnética, o meu indicador vai mostrar o sentido do campo magnético e meu dedo médio da velocidade. Então vocês podem observar que fiz exatamente o que era necessário para vermos aí o sentido de cada um desses vetores. Nessas condições aí, a força magnética apresenta direção vertical, sentido para cima. Está ali mostrada no vetor vermelho apontando para cima. Se a carga fosse negativa, a força magnética continuaria sendo vertical, mas seria para baixo. Segundo exemplo, uma carga positiva, o vetor velocidade para baixo e o campo magnético está entrando no plano. Olha só, esse xizinho indica que está entrando. Colorindo. E agora mostrando uma perspectiva 3D, a gente consegue ver esse vetor entrando no seu plano, entrando aí na sua tela, no caso. Apliquemos então a regra da mão esquerda. O vetor velocidade está para baixo, o vetor campo magnético entrando no plano. Dessa forma, quando a gente olha, vamos conseguir ver o vetor força magnética nesse formato, horizontal e para a direita. Lembrando que se a carga fosse negativa, seria horizontal, só que para a esquerda. Terceiro exemplo, agora uma carga negativa, o vetor velocidade está entrando no plano, então está ali o xizinho indicando que o vetor velocidade está entrando no plano, e o campo magnético está para baixo da sua tela. Colorindo, deixando um pouco mais tridimensional para melhor visualizar, mais ou menos nesse formato. Aplicando agora a regra da mão esquerda, o meu vetor para baixo, vetor campo para baixo, o velocidade está entrando no plano, então significa a minha força sendo aplicada para a esquerda. Só que tem um detalhe, né? A minha carga é negativa. Então, o meu sentido vai ter exatamente o contrário desse daqui. Então, podemos olhar aí. É uma resposta falsa ainda. Com uma carga negativa, a força magnética ela é horizontal e não é para a esquerda, ela é para a direita, que é o sentido oposto. Então já vimos que a direção é perpendicular, o sentido é determinado pela regra da mão esquerda e o módulo é diretamente proporcional à carga, à velocidade e ao campo magnético e ao seno desse ângulo θ que nós estamos observando aqui. Portanto, esta é a equação da força magnética. Só recordando, é a carga, o vetor velocidade, a velocidade medida em metros por segundo, a carga medida em coulombs, velocidade medida em metros por segundo, o campo medido em Tesla. Então vamos analisar cada um desses elementos. Não haveria
força magnética se a carga da partícula fosse nula. É muito simples matematicamente de provar isso aqui. Ó. Se a carga fosse nula, qualquer coisa vezes zero, a partícula não fosse carregada, é zero. Então, fácil demonstrar isso daí matematicamente. Outra situação, não haveria força magnética se a partícula estivesse em repouso. Então, eu não teria, por exemplo, um vetor velocidade. O que adiantaria? A partícula está parada. E matematicamente eu posso mostrar isso também. Ó. Se eu multiplicar por zero, que a partícula em repouso, a velocidade é zero, vai dar também a força magnética nula. Por fim, o que adianta uma carga se ela não é colocada num campo magnético? Vai ter força magnética? Claro que não. Então, se essa carga está ali, tem velocidade, mas é colocada numa região onde não há um campo magnético, também sua força magnética será nula, na ausência de um campo magnético. Por fim, e esse ângulo aí? Vamos analisar cada caso. Primeiro caso, o lançamento paralelo ao campo magnético. Se é paralelo, nós podemos ter um ângulo de 0 grau ou um ângulo de 180 graus. Nos dois casos, é possível observar que a carga não interage com o campo. Logo, a força magnética é nula. E, matematicamente, nós sabemos que o seno de 0 ou o seno de 180, tudo é zero. E aí, reforça ainda mais a matemática e a força magnética é nula. E se for um ângulo de 90 graus? Se for um ângulo de 90 graus, vamos observar, por exemplo, um campo ali. Considera um campo magnético uniforme. Vamos colocar aqui ele entrando no plano. Uma partícula eletrizada, positivamente, é lançada no ponto, que é mostrado ali, com aquela velocidade v. Analisando as interações entre esses dois vetores, vamos ver que a força magnética muda a direção da velocidade sem alterar o seu modo, originando aí um novo vetor velocidade, uma nova posição da partícula. Ali, por exemplo, se a gente aplica novamente a regra da mão esquerda, de forma consecutiva nessa interação vetorial, nós teremos um movimento circular uniforme em uma trajetória circular de raio r. Esse é um experimento que mostra um feixe de elétrons que é lançado perpendicularmente em um campo magnético no interior de um tubo. Então, seno de 90 é 1, ou seja, eu terei o valor máximo para a força magnética é quando o lançamento é perpendicular ao campo magnético, ou seja, formando 90 graus. Como o movimento é circular e uniforme, a força centrípeta tem o mesmo módulo da força magnética, então tem a mesma intensidade. Então eu posso dizer que a força centrípeta é igual à força magnética. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. E a força magnética nós já vimos que é QVB. Isolando aquele R matematicamente, eu tenho o raio da trajetória. Raio é igual a massa vezes a velocidade, dividido pelo campo vezes a carga. Essa equação pode nos dar o raio de uma trajetória quando a carga é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Anteriormente, nós analisamos a força magnética em uma carga. Mas agora vamos entender como esse tipo de força se manifesta em um condutor percorrido por várias cargas em movimento ordenado, ou seja, quando eu tenho uma corrente elétrica. A figura ali representa um condutor de comprimento L percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. O condutor é colocado num campo magnético uniforme B, formando um ângulo θ com as linhas de campo. Como já sabemos, a corrente elétrica é constituída de cargas em movimento. Então vamos observar isso aqui. Força magnética, essa é a equação dela, B vezes Q vezes V vezes o seno do ângulo. Uma equaçãozinha lá da eletrostática diz que uma forma de você determinar a corrente elétrica é dividir a carga pelo intervalo de tempo. Logo, se eu isolo o Q,
é igual a I vezes T. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS ali no caso é o L, o comprimento daquele condutor, sobre ΔT. Substituindo, eu tenho B, em amarelo ali I vezes ΔT, vezes L sobre ΔT vezes o seno do ângulo. Posso cortar os ΔT, eu tenho Fm, que é a força magnética num condutor, é igual ao campo, vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Para a gente visualizar melhor a direção e o sentido dessa força, vamos ver um exemplo com um visual um pouquinho melhor. Nesse caso aí, ó, o condutor de comprimento L é percorrido por uma corrente elétrica I e é inserido em um campo magnético cujo sentido está aí, no caso, entrando no plano. Vamos ver aí pela regra da mão esquerda o que está acontecendo com ele. Então ali está ele entrando no plano. Vamos considerar a carga como positiva. Usando a regra da mão direita em qualquer uma das cargas que percorre o condutor, a gente consegue determinar a direção e sentido dessa força magnética. Que no caso é vertical e para cima. Alguns autores de livro didático, eles fazem uma adaptação dessa regra da mão esquerda, trocando aí o elemento do dedo indicador, que é a velocidade, trocando por I, que é a corrente elétrica. Desse jeito. Para nós, tanto faz, né? Não faz a mínima diferença, porque nós sabemos que quem está se deslocando são as cargas. Então, o sentido da velocidade é o mesmo sentido da corrente elétrica. Pessoal, obrigado pela atenção. Mas assim que descansarem um pouco, assistam esse vídeo que está aparecendo para vocês aqui. Ele é a continuação do tema eletromagnetismo. Um grande abraço, até a próxima e bons estudos!